Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços para quem está buscando autoconhecimento, conhecer as terapias integrativas, encontrar espaços de reflexão sobre a nossa vida, sobre o que é que nos desequilibra e o que pode nos reequilibrar, trazer a nossa saúde de volta. Hoje eu vou concluir uma série que eu estou fazendo sobre Eduard de Bach, sobre os florais de Bach, como a gente pode usar os florais para criar esse bem-estar emocional, essa tranquilidade emocional que a gente precisa para viver a nossa vida, né? Ter paz. A nossa paz depende da nossa capacidade de manejar nossas emoções, nossos sentimentos, que primeiro, né, precisa que você reconheça que eles estão aí, que eles são sensores, que nos ajudam, que nos alertam, que nos traz informações sobre como a gente precisa lidar com a vida. A gente precisa, primeira coisa é agradecer nossas emoções, porque elas são parte da nossa constituição, né? Do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, e faz parte da criação divina para que a gente possa encontrar o caminho da perfeição. Então, não é querer deixar de sentir raiva, é aprender a utilizar a energia que a emoção da raiva traz para o seu corpo de maneira saudável, né? Que você possa se mover, encontrar a direção da sua vida, inclusive até o seu propósito, utilizando a força que a raiva tem. Porque quando a gente se aborrece, é porque tem alguma coisa que está fora do lugar. Alguma coisa que você percebe que não é bom. E aí você precisa parar, reavaliar para saber o conteúdo dessa inquietação e redefinir a sua rota. Eu vou concluir hoje a série dos florais com uma flor. Eu não vou falar sobre todas as flores, porque você encontra na internet, inclusive no site você encontra. Eu tenho um curso, pequeno curso de florais no Hotmart, que você pode pesquisar e achar. Mas o que é o mais importante foi despertar. Meu propósito era despertar vocês para a existência desse recurso terapêutico tão valioso, que foi criado por um médico. Então dê uma olhada no primeiro vídeo, veja quem foi o criador dos primeiros conjuntos de florais, Eduard de Bach, veja como foi ele, por que ele encontrou nas flores esse recurso, o que ele alcançou, que foi uma cura para uma doença classificada pela medicina como uma doença que não tinha cura, e ele se curou através dos próprios florais. Então vale a pena você conhecer, entender um pouco mais que oportunidades de cura esses florais oferecem. Eu vou concluir com uma flor, que é a flor que Eduard Bach chama da indiferença. E a indiferença é bem pior do que aquela pessoa que está... Você que está indiferente, né? Eu sei porque eu já tive. E quando a gente adoece, principalmente na depressão, a gente encontra, né, um pouco fica com um pouco de indiferença. Parece que a vida não faz sentido, que tudo é indiferente. Esse é um estágio de um desequilíbrio muito grave, porque você se desconectou de uma maneira tão profunda que você não está reconhecendo a grandiosidade e a generosidade que a vida está trazendo para você hoje e todo o tempo. A flor que eu vou falar hoje é Water Violet. Ele diz assim, a flor da indiferença. As pessoas, são pessoas lindas, pessoas que se referem à mente e frequentemente ao corpo também. Tem um corpo e uma mente lindas. São gentis, tranquilas, refinadas, às vezes cultas, mestres do seu destino, conduzindo suas vidas com certeza e determinação tranquilas. Gostam de estar sozinhas, na doença podem ser um pouco orgulhosas e indiferentes, e isso pode acabar se voltando contra elas. Porque, na verdade, a gente, para crescer, para evoluir, nós vamos ter que nos desapegar de muita coisa.
principalmente de certas ideias que nós construímos em tempos passados e que foram úteis para a gente se segurar diante dos trancos da vida, né? As dificuldades chegavam, mas você, por ter uma crença, uma determinada crença, na sua força mental, por exemplo, você acreditava que com o poder da mente você pode transformar a sua vida, e você fixa naquilo, você foi enfrentando as coisas, colocando novos objetivos, criando estratégias, métodos para superar as situações que estavam aí, mas chega uma situação de repente que, por mais que você, usando esse recurso que antes dava certo, não dá mais certo. Já passou por essa situação? Por exemplo, para mim, eu sempre usei o estudo, o conhecimento intelectual como um recurso para me ajudar a lidar com minha instabilidade emocional. Mas eu já me encontrei diante de situações que a mente não tinha, pelo contrário, a mente estava totalmente à mercê do que eu sentia. Numa crise de pânico, isso pode ser experimentado numa crise de pânico, numa crise de depressão, inclusive toda e qualquer doença psiquiátrica já é a falta do poder da mente sobre o corpo, sobre as emoções, sobre os próprios pensamentos. Então, o desequilíbrio é justamente quando a gente perde a capacidade para administrar os nossos recursos, para administrar o pensamento, o sentimento e, consequentemente, a nossa ação no mundo. E aí você pode entrar num lugar de indiferença de que, se eu não posso, ninguém pode, não existe outra coisa que possa, e se entregar a uma autodestruição, ou uma estagnação, uma postura, vamos dizer, de indiferença para com a vida, porque você não está conseguindo resolver o problema usando os velhos recursos. Então você pode começar a pensar, não, mas se eu já tentei e não consegui, não posso mais fazer nada. Pode, porque a vida agora, nesse momento, está pedindo que você vá em busca de outro caminho, que aquele caminho estritamente mental não está resolvendo. Ou pelo menos para um lugar desse mental mais profundo, né? Às vezes a gente está tentando resolver uma questão que está envolvida, está criada, arraigada no inconsciente, mas no inconsciente a gente quer resolver com uma frase consciente, com uma decisão consciente. Então a gente vai primeiro precisar sair desse lugar de intransigência e fazer um mergulho no desconhecido. Buscar ajuda para encontrar o que está escondido da gente mesmo. E essa flor, a Water Violet, vai ajudar a respirar e buscar recursos que até então você nem tinha pensado. Acessar pessoas que antes você podia até classificar de pessoas que você não confiava. Só porque essas pessoas tinham pensamentos, ideias, ou usavam recursos que a sua mente racional não acreditava. Mas isso é a vida. A vida nos convidando para o novo. Então essa flor, ela vai ajudar a você estabelecer novas relações, criar vínculos mais profundos com pessoas que você até então pode ter até julgado e condenado como pessoas ignorantes, pessoas que estão acreditando aí na astrologia ou acreditando nos florais. Não, né? Às vezes eu vejo pessoas super inteligentes e racionais, e eu já fui no passado bem longínquo com uma pessoa dessas. Você é muito racional, então você acredita só no que é lógico. E às vezes a lógica divina é muito maior que a lógica humana. Então você vai precisar ampliar sua percepção sobre a vida para encontrar um recurso novo. O recurso que agora vai ser necessário para você resgatar o equilíbrio e a harmonia que você perdeu. Então, quando uma coisa que você sempre fez, um caminho que você sempre usou para resolver os problemas não dá mais certo, é porque a vida está convidando aí você olhar para outros caminhos. Se as pessoas que estavam na sua vida, você não consegue mais dialogar com elas, você ama
você tem amor por elas, você tem carinho, mas você não se sente escutado ou escutada por elas, não existe esse espaço de diálogo, é porque a vida está convidando a você olhar para outras pessoas. A vida está dizendo, você precisa encontrar outras pessoas que ressoem com sua nova percepção sobre a vida e que lhe tragam novas ideias também. Então, é ampliar. Sempre que a vida, que você entra num espaço de desequilíbrio, é muito importante ter cuidado para não entrar na indiferença, acreditando que não há solução, porque você já fez tudo que você sabia fazer, né? E ampliar o coração e a mente para dizer assim, se eu já fiz tudo que eu podia fazer e não resolveu, é porque eu preciso de conhecimento de outras pessoas que estão fazendo além do que eu sei, que sabem além do que eu sei, que estão conseguindo evoluir, crescer e conquistar a própria saúde mais que eu. Então é preciso humildade para eu reconhecer a maestria de outras pessoas. E não se fixar, tem que ter cuidado, viu? Não estabelecer um único guru. Ah, eu vou seguir fulano, Maria ou José, porque ele vai me dar todas as respostas. Eu fiz um vídeo essa semana, né? Quem são meus mestres? Eu digo, eu tenho sempre vários mestres. Mestres são o quê? Pessoas que eu vejo que já têm habilidades, que já encontraram caminhos saudáveis para elas, que eu ainda não encontrei. Então eu chego junto e fico olhando e fico aprendendo, convivendo com aquela pessoa e aprendendo o modo dela dirigir a sua vida naquele aspecto que eu preciso, né? Eu vou aprendendo no cotidiano como essas pessoas agem na vida, como é que elas lidam com as situações, que escolhas elas estão fazendo e que resultados elas estão alcançando. Nós precisamos ter cuidado com as frases prontas, com apenas o estudo, né, mental, conteúdo. A gente precisa ter muito cuidado para a gente acessar esse lugar de humildade, para entender. Ontem uma amiga me disse isso, olha, mas será que as necessidades de uma pessoa não são diferentes das outras? Nós temos todos necessidades essenciais. Todo ser humano tem necessidades essenciais, por ser humano. Então, nós temos necessidade de um alimento físico saudável, necessidade de nutrir boas emoções, de aprender a lidar com as emoções, com a raiva, com a tristeza, cultivar a alegria no cotidiano. Temos necessidade de cultivar um pensamento claro, um pensamento positivo, né? de cultivar uma mente aberta a novos saberes e uma mente, vamos dizer, relaxada, né? Não contraída, não fixada. Todo mundo precisa disso. Então você não pode dizer, fulano não, fulano pode viver com a mente dele toda desequilibrada, toda confusa, com pensamento negativo. Não pode. Então, por quê? Porque essas são necessidades que a gente tem para viver bem. Agora, eu posso hoje estar com a necessidade física na ordem do dia. Então, eu posso estar precisando reformular minhas necessidades alimentares, porque estão muito ruins. Eu percebo que eu não estou comendo os nutrientes e as vitaminas necessárias ao meu corpo físico. Então, é essencial. Se eu estou aqui na Terra, eu tenho que cuidar desse corpo físico. Então, vá fazer essa reforma. Tenha calma. Vá lá, cuide da sua alimentação, veja o que você precisa tirar e o que você precisa colocar. Uma vez feito isso, vá em busca das outras necessidades. Eu agora posso me dedicar a me reequilibrar emocionalmente. Então agora, hoje, a minha necessidade prioritária, é o equilíbrio emocional. Então eu posso estar falando com vocês da minha necessidade e a de vocês, alguém que esteja aqui, esteja aí com um problema de uma necessidade que tem a ver com a mente. A mente está congestionada, está muito pessimista. Então, a sua prioridade hoje é avaliar e ver como eu posso descongestionar esses pensamentos para poder olhar para a vida com mais leveza. Então, na verdade, nós temos muitas necessidades. Agora, em momentos diferentes, podemos priorizar uma ou outra dessas necessidades, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa série do Eduardo Bach.
É um recurso que eu uso há mais de 20 anos e que eu sempre tenho resultados maravilhosos. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, agradeço demais. Amanhã estarei aqui de novo. Se você está aqui e não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar aí em inscrever-se e acionar esse sininho aí para você receber as notificações quando a gente coloca os vídeos diários. Deixe seu comentário, deixe seu like. Estamos aqui juntos e juntas para aprender a viver mais e melhor.